Cavalo defensor salva esposa e bebê de homem rico que os ameaça diariamente. Era uma vez, em uma pequena cidade enclausurada entre montanhas e vales, um cavalo majestoso chamado Estrela. Seus olhos eram como poços profundos que refletiam uma sabedoria antiga. Ele vivia com Clara, uma mulher de beleza delicada, mas marcada por uma tristeza profunda. Clara era presa em um casamento torturante com Hugo, um homem rico e poderoso conhecido por sua frieza e violência. As paredes da casa de Hugo abafavam os gritos de Clara, enquanto o pequeno Rafael, seu bebê de apenas 1 ano, chorava sem entender a turbilhão de emoções ao redor. Certa tarde, a fúria de Hugo explodiu novamente. Clara, apavorada, segurou Rafael contra o peito, ouvindo o eco dos gritos que faziam a casa tremer. Estrela, em seu estábulo, sentiu a dor da sua dona e o medo do pequeno. Ele galopou até a janela, relinchando alto, como se soubesse que aquela era a hora de agir. A conexão entre eles era incomum, quase mágica. Ele podia sentir o sofrimento que Clara carregava, o peso de um casamento que a eliminava aos poucos. Enquanto os gritos ecoavam, algo em Estrela despertou. Ele era mais do que um simples cavalo. Era um defensor. Na escuridão daquele lar, ele relinchou novamente, mas desta vez com uma intensidade que reverberou na alma de Clara, fazendo-a olhar pela janela. Quando seus olhos se cruzaram, um brilho de esperança acendeu no coração de Clara. Estrela sentiu essa luz e, sem hesitar, arrebentou a porta do estábulo, saindo em disparada para o que estava por vir. Hugo, percebendo o barulho, virou-se furioso. "O que aquele animal está fazendo aqui?" gritou ele, com um olhar rancoroso. Estrela, em resposta, avançou em direção ao homem, seu corpo reluzindo à luz do sol. Ele não era mais apenas um animal de estimação, mas a coragem em forma de equino, pronto para proteger a mulher que amava, com todas suas forças. Hugo começou a se aproximar, a raiva pulsando em suas veias. Estrela ergueu a cabeça com dignidade, disparando como um relâmpago, levando consigo a energia da liberdade. Haviam segredos obscuros nas sombras da casa, e um deles poderia custar a vida de Clara e Rafael. Estrela sabia disso. Ele se posicionou entre Clara e Hugo, as patas firmes no chão, como um guarda-freio, valente e feroz. A troca de olhares foi intensa. Estrela, em sua força e determinação, estava decidindo. Seria o protetor que sempre sonhou ser, ou a urgência do instinto de autopreservação tomaria conta? Hugo avançou, uma sombra amaldiçoada, enquanto o cavalo explodia em graça e força pura. O ar estava carregado de tensão, e o confronto quase palpável fez o coração de Clara disparar. Ela segurava Rafael, sabendo que a batalha entre Estrela e Hugo seria a chave para sua liberdade. Mas o desfecho era incerto. Então, em meio ao caos, um estrondo irrompeu. O céu escureceu momentaneamente, como se todos na cidade contivessem a respiração. O que realmente estava em jogo? Qual seria o destino daquelas vidas entrelaçadas por dor e esperança? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O céu estava carregado de uma tensão palpável, e o mundo parecia parar. O olhar feroz de Estrela fixou-se em Hugo, um duelo silencioso entre o animal que queria proteger e o homem que não hesitaria em atacar. Mas então algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou não só no ar,
mas também nos corações de todos ali. A terra tremeu, e um brilho ofuscante irrompeu das profundezas do vale. Clara sentiu o medo apertar seu peito, como se 1000 mãos empurrassem seu coração. O que era aquele som? Uma estrondosa explosão. Hugo por um momento hesitou. Seu olhar já não era apenas de raiva, mas também de confusão. Em meio àquele caos, Estrela manteve-se firme, um símbolo de bravura, mas a situação logo se tornaria incontrolável. Do vale. Uma fumaça espessa se ergueu. Clara instintivamente deu um passo à frente. Hugo, ainda recuperando o foco, olhou para a direção da nuvem, e a culpa que antes o consumia se dissipava em meio à adrenalina. A cidade inteira parecia estar em estado de alerta. O céu escureceu ainda mais, como uma cortina que encobria seus segredos. E foi então que um animal, um verdadeiro monstro, surgiu da fumaça, um enorme touro negro, como um espírito aterrorizante, avançando descontroladamente em sua direção. O pânico tomou conta do ar. Estrela relinchou, não por medo, mas por instinto. Ele sabia que precisava proteger Clara e Rafael. Mas através do tumulto, Clara ouviu uma inscrição familiar. Era como se o universo tivesse riscado a máscara de Hugo com um golpe fatídico. Não, ela sussurrou ao ver o rosto do seu marido contorcido de raiva enquanto ele puxava uma arma com as mãos trêmulas. O silêncio de repente foi quebrado por um grito estridente. Não era de Clara ou de Estrela, vinha de alguém do lado de fora. A mulher mais velha da cidade, Dona Antônia, apareceu de repente na cena, com lágrimas escorrendo pela face. Hugo, o que você está fazendo? Os olhares se cruzaram, e o velho orgulho de Hugo desmoronou em um instante. Mas Clara sentia que havia algo a mais ali. Antônia se antecipou, revelando um segredo devastador. Estrela não é apenas um cavalo. Ele é o filho perdido de um antigo guardião da cidade, Hugo. Sua alma está presa nesse corpo há décadas. Você não pode feri-lo. As palavras cortaram o ar como uma faca. Estrela se transformou de um simples cavalo em uma entidade cheia de significado. Um ser que podia sentir e conectar-se com Clara de formas das quais ela nunca havia imaginado. A revelação a abalou profundamente. Hugo, agora paralisado, não sabia o que fazer. A grande ameaça não era apenas o touro que se aproximava, mas o fato de que o que ele achava que estava controlando se voltava contra ele, sob uma luz completamente nova. O rugido do touro se misturou ao som da verdade, e o destino da família estava prestes a mudar para sempre. Quando o touro avançou, Clara segurou Rafael mais firme do que nunca. O que aconteceria agora? O que aquele novo conhecimento significava para eles? Enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam em sua mente, o pavor e a esperança dançavam lado a lado. Um mistério profundo envolvia o destino deles, e a batalha entre Estrela e Hugo havia apenas começado. O que isso significaria para sua liberdade? Ninguém poderia prever. O céu estava carregado de uma tensão palpável, e o mundo parecia parar. O olhar feroz de Estrela fixou-se em Hugo. Um duelo silencioso entre o animal que queria proteger e o homem que não hesitaria em atacar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou não só no ar, mas também nos corações de todos ali. A terra tremeu, e um brilho ofuscante irrompeu das profundezas do vale. Clara sentiu o medo apertar seu peito, como se 1000 mãos empurrassem seu coração. O que era aquele som? Uma explosão? Hugo por um momento hesitou. Seu olhar já não era apenas de raiva, mas também de confusão. Estrela manteve-se firme, um símbolo de bravura, mas a situação logo se tornaria incontrolável. Do vale, uma fumaça espessa se ergueu, e Clara instintivamente deu um passo à frente. Hugo olhou para a direção da nuvem, e a culpa que antes o consumia começava a se dissipar em meio à adrenalina.
A cidade inteira parecia estar em estado de alerta. O céu escureceu ainda mais, como uma cortina que encobria seus segredos. E foi então que um ser aterrador surgiu da fumaça, um enorme ouro negro, avançando descontroladamente em sua direção. O pânico tomou conta do ar. Estrela relinchou, não por medo, mas por instinto. Ele sabia que precisava proteger Clara e Rafael. Mas, em meio ao tumulto, Clara ouviu uma inscrição familiar. Não, ela sussurrou, ao ver o rosto do marido contorcido de raiva enquanto ele puxava uma arma com as mãos trêmulas. O silêncio foi quebrado por um grito estridente. Vinha de alguém do lado de fora. Dona Antônia. A mulher mais velha da cidade apareceu de repente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Hugo, o que você está fazendo? Os olhares se cruzaram, e o velho orgulho de Hugo desmoronou em um instante. Mas Clara sentia que havia algo a mais ali. Antônia se antecipou, revelando um segredo devastador. Estrela não é apenas um cavalo. Ele é o filho perdido de um antigo guardião da cidade, Hugo. Sua alma está presa nesse corpo há décadas. Você não pode feri-lo. As palavras cortaram o ar como uma faca. Mas antes que Hugo pudesse responder, uma nova explosão ressoou. O chão tremeu e todos olharam para cima. Um brilho ofuscante surgiu entre as nuvens, revelando uma coisa inimaginável. Um segundo touro, ainda maior, mas este reluzente, como se estivesse feito de ouro puro, voando sobre eles. Era uma criatura do folclore, um ser que não deveria existir. Clara quase não conseguiu processar a visão. O touro dourado pairou no ar, e nesse instante, Estrela relinchou com força, como se estivesse chamando um espírito ancestral. Algo despertava dentro dele, um poder oculto, uma conexão profunda com o touro. Mas então, a terrível verdade fez Clara perder o fôlego. O touro negro, em sua fúria, estava em perfeita sintonia com o homem que havia ferido sua alma. Hugo tinha um passado que Clara nunca poderia imaginar. Ele era, de fato, o filho do guardião que por tantos anos havia deixado a cidade despreparada para a escuridão que se aproximava. Este touro negro não era apenas uma criatura selva, era uma manifestação do ódio que Hugo cultivou em seu interior. A revelação a abalou profundamente. O que isso significava para eles, para Estrela, para Rafael. O pânico e a esperança dançavam lado a lado. Mas o que era agora angustiante? Sabia que a batalha estava prestes a se intensificar. Clara entendia que a luta não era apenas por sua liberdade, mas por todo o legado que Hugo carregava. A luta não era mais apenas dela, mas de toda a cidade. O rugido do touro negro se misturou ao som dos aplausos e gritos da multidão. E no meio daqueles sons, Clara percebeu uma verdade cruel. A batalha que decidiria um futuro de todos estava apenas começando. E dela dependia a vida de Estrela, de Rafael, de todos. Como isso terminaria? Uma nova esperança ou um destino trágico esperava por eles? O céu estava carregado de uma tensão palpável, e o mundo parecia parar. O olhar feroz de Estrela fixou-se em Hugo, um duelo silencioso entre o animal que queria proteger e o homem que não hesitaria em atacar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou não só no ar, mas também nos corações de todos ali. A terra tremeu, e um brilho ofuscante irrompeu das profundezas do vale. Clara sentiu o medo apertar seu peito, como se 1000 mãos empurrassem seu coração. O que era aquele som? Uma explosão? Hugo, por um momento, hesitou. Seu olhar já não era apenas de raiva, mas também de confusão. Estrela manteve-se firme, um símbolo de bravura, mas a situação logo se tornaria incontrolável. Do vale, uma fumaça espessa se ergueu. Clara, instintivamente, deu um passo à frente. Hugo olhou para a direção da nuvem, e a culpa que antes o consumia
começava a se dissipar em meio à adrenalina. O céu escureceu ainda mais, como uma cortina que encobria seus segredos. Então, um ser aterrador surgiu da fumaça, um enorme touro negro, avançando descontroladamente em sua direção. O pânico tomou conta do ar. Estrela relinchou, não por medo, mas por instinto. Ele sabia que precisava proteger Clara e Rafael, mas, em meio ao tumulto, Clara ouviu uma inscrição familiar. Não, ela sussurrou, ao ver o rosto do marido contorcido de raiva enquanto ele puxava uma arma com as mãos trêmulas. O silêncio foi quebrado por um grito estridente. Vinha de alguém do lado de fora. Dona Antônia, a mulher mais velha da cidade, apareceu de repente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Hugo, o que você está fazendo? Os olhares se cruzaram e o velho orgulho de Hugo desmoronou em um instante. Mas Clara sentia que havia algo a mais ali. Antônia se antecipou, revelando um segredo devastador. Estrela não é apenas um cavalo. Ele é o filho perdido de um antigo guardião da cidade, Hugo. Sua alma está presa nesse corpo há décadas. Você não pode feri-lo. As palavras cortaram o ar como uma faca. Mas antes que Hugo pudesse responder, uma nova explosão ressoou. O chão tremeu e todos olharam para cima. Um brilho ofuscante surgiu entre as nuvens, revelando uma coisa inimaginável. Um segundo touro, ainda maior, mas este reluzente, como se estivesse feito de ouro puro, voando sobre eles. Era uma criatura do folclore, um ser que não deveria existir. Clara quase não conseguiu processar a visão. O touro dourado pairou no ar, e nesse instante, Estrela relinchou com força, como se estivesse chamando um espírito ancestral. Algo despertava dentro dele, um poder oculto, uma conexão profunda com o touro. Mas então, a terrível verdade fez Clara perder o fôlego. O touro negro, em sua fúria, estava em perfeita sintonia com o homem que havia ferido sua alma. Hugo tinha um passado que Clara nunca poderia imaginar. Ele era, de fato, o filho do guardião que por tantos anos havia deixado a cidade despreparada para a escuridão que se aproximava. Este touro negro não era apenas uma criatura selvagem. Era uma manifestação do ódio que Hugo cultivou em seu interior. A revelação a abalou profundamente. O que isso significava para eles? Para Estrela? Para Rafael? O pânico e a esperança dançavam lado a lado. Mas o que era agora angustiante, sabia que a batalha estava prestes a se intensificar. Clara entendia que a luta não era apenas por sua liberdade, mas por todo o legado que Hugo carregava. A luta não era mais apenas dela, mas de toda a cidade. O rugido do touro negro se misturou ao som dos aplausos e gritos da multidão. E no meio daqueles sons, Clara percebeu uma verdade cruel. A batalha que decidiria o futuro de todos estava apenas começando. Mas antes que pudesse desenvolver um plano, um grito cortou o ar, baqueando qualquer esperança restante. Do meio da multidão, uma figura familiar surgiu. Era o velho Joaquim, um ex-amigo de Hugo. Seu rosto pálido e os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Hugo, não! Você não sabe a verdade sobre a sua origem. Ele gritou. Sua voz carregava um misto de desespero e urgência. Você é o escolhido, mas isso tem um preço. A multidão se agitou. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. O que ele queria dizer? O que isso significava realmente para Hugo? E mais importante, o que haveria de vir a seguir? O olhar de Hugo mudava, entre a dúvida e a fúria, enquanto Estrela relinchava com mais força, como se chamando algo maior. A revelação de Joaquim era um golpe devastador. Qual era a verdade que estava escondida sob os véus de mentiras e omissões? E o que esse novo nível de conflito significaria para todos eles? A resposta estava prestes a ser revelada, mas em meio ao pânico, Clara só conseguia pensar em como tudo poderia se transformar em caos absoluto, e o que mais esconderia o passado sombrio que entrelaçava o destino de todos ali. O olhar de Hugo se turvou.
saturado de uma mistura de confusão e ira, enquanto as palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. Você é o escolhido, mas isso tem um preço. O que isso significava? Que ligação ele tinha com aqueles touros, com Estrela e, mais importante, com Clara e Rafael? O tempo parecia congelar enquanto a multidão, em silêncio, aguardava a reação de Hugo. Foi então que algo ainda mais chocante aconteceu. A terra tremeu novamente. Não como antes, mas de uma forma impossivelmente estrondosa. Clara mal teve tempo de reagir, mas um terremoto tomou conta do lugar. O chão ruiu sob os pés das pessoas, e um grito de terror se espalhou como um rastilho de pólvora. A poeira levantou-se, obscurecendo a visão, e então surgiu uma fenda no solo, abrindo-se como se a terra estivesse vomitando seus segredos obscuros. Estrela, com toda a sua força e bravura, disparou para o lado, empurrando Clara para trás. Mas nessa confusão, Hugo não podia deixar de olhar. Dentro daquela fenda, sombras se contorciam como serpentes, e então, em meio à escuridão, uma figura começou a emergir. Uma mulher, pálida como um espírito, com olhos que pareciam ter visto o fim do mundo. O cabelo dela flutuava com uma leveza sobrenatural, enquanto ela se aproximava, pairando sobre a terra rachada. Hugo, ela sussurrou, e sua voz cortou o ar como uma faca. Todo o tumulto ao redor parecia desaparecer, e um medo primordial tomou conta de todos ali presentes. Clara, paralisada, segurou Rafael com força, o bebê chorando em desespero. A mulher estendeu a mão em direção a Hugo. Corações batiam acelerados. Entre a multidão petrificada, alguns murmuravam em choque. A mulher, em sua fragilidade, era uma força da natureza. Todos sentiam que conheciam aquele rosto, até mesmo Hugo. Mãe! A palavra escapuliu das cordas vocais de Hugo. Um grito, carregado de dor e incredulidade. A mulher, com um leve sorriso triste, se aproximou ainda mais. Os lábios dela se moveram, mas nenhum som saiu. Apenas silêncios pesados se espalharam como neblina. Dona Antônia, atônita, se virou para os moradores. É impossível, ela morreu há anos. O murmúrio da multidão cresceu. Pessoas se entreolharam. A verdade de uma história esquecida ressurgindo. Clara sentiu um nó na garganta. Como isso poderia ser? Aquela mulher estava morta. E agora ela estava aqui, em carne e osso, de pé diante do homem que deveria ser seu marido. Em um instante, tudo o que Clara conhecia se desfez, como uma rede rasgada. As mentiras sobre Hugo, seu passado, agora iam se entrelaçar com um mistério muito mais profundo. A mulher não parecia apenas um espírito. Ela era a chave para toda a tragédia que tinha se desenrolado na vida deles. A fenda na terra começou a se fechar devagar, mas Clara sentiu que não era apenas isso. Algo mais sombrio estava se aproximando, uma presença que desafiava o que acreditavam. Como uma onda que arrebenta na praia, a verdade estava prestes a engoli-los. A mulher apontou para a estrela, e um relâmpago iluminou o céu. Já não havia apenas um touro negro. Havia toda uma raça de seres ancestrais. As chamas da revelação rodeavam todos, enquanto Hugo, ainda em choque, sussurrou o que ninguém esperava ouvir. Eu sou o guardião? Eu sou o verdadeiro herdeiro? Uma onda de perguntas não respondidas pairava. No ar, Estrela relinchou com uma força que cortou o silêncio, como se sentisse o chamado ancestral. E em resposta, o touro negro avançou, o peso da fúria de um legado esquecida. Clara sabia que a batalha deles estava longe de acabar, e o passado estava voltando para assombrá-los de maneiras que ninguém poderia imaginar. Uma nova tempestade despontava, e em meio de tudo isso, Clara entendeu que nada do que havia vivido ou acreditado seria o mesmo novamente. O que esse encontro significava? Quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? O futuro era mais incerto que nunca,
e a luta pela libertação havia apenas começado. O olhar de Hugo se turvou, saturado de uma mistura de confusão e ira, enquanto as palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. Você é o escolhido, mas isso tem um preço. O que isso significava? Que ligação ele tinha com aqueles touros, com Estrela e, mais importante, com Clara e Rafael? O tempo parecia congelar, enquanto a multidão em silêncio aguardava a reação de Hugo. Foi então que algo ainda mais chocante aconteceu. A terra tremeu novamente, não como antes, mas de uma forma impossivelmente estrondosa. Clara mal teve tempo de reagir, mas um terremoto tomou conta do lugar. O chão ruiu sob os pés das pessoas, e um grito de terror se espalhou como um rastilho de pólvora. A poeira levantou-se, obscurecendo a visão, e então surgiu uma fenda no solo, abrindo-se como se a terra estivesse vomitando seus segredos obscuros. Estrela, com toda a sua força e bravura, disparou para o lado, empurrando Clara para trás. Mas nessa confusão, Hugo não podia deixar de olhar. Dentro daquela fenda, sombras se contorciam como serpentes. E então, em meio à escuridão, uma figura começou a emergir. Uma mulher, pálida como um espírito, com olhos que pareciam ter visto o fim do mundo. O cabelo dela flutuava com uma leveza sobrenatural, enquanto ela se aproximava, pairando sobre a terra rachada. Hugo! Ela sussurrou, e sua voz cortou o ar como uma faca. Todo o tumulto ao redor parecia desaparecer, e um medo primordial tomou conta de todos ali presentes. Clara, paralisada, segurou Rafael com força, o bebê chorando em desespero. A mulher estendeu a mão em direção a Hugo. Corações batiam acelerados. Entre a multidão petrificada, alguns murmuravam em choque. A mulher, em sua fragilidade, era uma força da natureza. Todos sentiam que conheciam aquele rosto, até mesmo Hugo. Mãe? A palavra escapuliu das cordas vocais de Hugo, um grito carregado de dor e incredulidade. A mulher, com um leve sorriso triste, se aproximou ainda mais. Os lábios dela se moveram, mas nenhum som saiu. Apenas silêncios pesados se espalharam como neblina. Dona Antônia, atônita, se virou para os moradores. É impossível, ela morreu há anos. O murmúrio da multidão cresceu. Pessoas se entreolharam. A verdade de uma história esquecida ressurgindo. Clara sentiu um nó na garganta. Como isso poderia ser? Aquela mulher estava morta, e agora ela estava aqui, em carne e osso, de pé diante do homem que deveria ser seu marido. Em um instante, tudo o que Clara conhecia se desfez, como uma rede rasgada. As mentiras sobre Hugo, seu passado, agora iam se entrelaçar com um mistério muito mais profundo. A mulher não parecia apenas um espírito. Ela era a chave para toda a tragédia que tinha se desenrolado na vida deles. A fenda na terra começou a se fechar devagar, mas Clara sentiu que não era apenas isso. Algo mais sombrio estava se aproximando. Uma presença que desafiava o que acreditavam. Como uma onda que arrebenta na praia. A verdade estava prestes a engoli-los. A mulher apontou para a estrela, e um relâmpago iluminou o céu. Já não havia apenas um touro negro. Havia toda uma raça de seres ancestrais. As chamas da revelação rodeavam todos enquanto Hugo, ainda em choque, sussurrou o que ninguém esperava ouvir. Eu sou o guardião? Eu sou o verdadeiro herdeiro? Uma onda de perguntas não respondidas pairava no ar. Estrela relinchou com uma força que cortou o silêncio, como se sentisse o chamado ancestral. E em resposta, o touro negro avançou, o peso da fúria de um legado esquecido. Clara sabia que a batalha deles estava longe de acabar, e o passado estava voltando para assombrá-los de maneiras que ninguém poderia imaginar. As pessoas olhavam, paralisadas, absorvendo cada palavra, cada grito, e o que parecia um reencontro tornou-se um pesadelo. Até que os olhos da mulher brilharam intensamente, e uma nova verdade rompeu através do ar.
carregada de dor. Hugo, não sou sua mãe, sou seu passado, o legado que você rejeitou. Você é um híbrido, parte humano, parte ser ancestral. A cidade precisa de você, mas você precisa escolher. O que você quer ser? O silêncio caiu novamente, esmagando a multidão com um peso sem igual. O que Hugo faria agora? O que essa revelação significava para Clara, Rafael, para ele mesmo? E o que isso diria sobre tudo o que pensavam saber uns sobre os outros? Clara sentiu o chão sob seus pés se desintegrar embaixo dela. Um turbilhão de incerteza se formando. O que mais estava escondido nas sombras? A batalha pela liberdade ainda não havia começado. O futuro que eles conheciam poderia se desmanchar a qualquer momento. E Hugo teria que confrontar sua verdadeira natureza, antes que fosse tarde demais. O olhar de Hugo se turvou, saturado de uma mistura de confusão e ira, enquanto as palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. Você é o escolhido, mas isso tem um preço. Que ligação ele tinha com aqueles touros, com Estrela, e mais importante, com Clara e Rafael? O tempo parecia congelar enquanto a multidão, em silêncio, aguardava a reação de Hugo. Então, do nada, o céu se iluminou com uma luz tão intensa que cegou a todos. Todos olharam para cima, boquiabertos. Estava acontecendo algo sobrenatural. A terra tremeu, e uma energia pulsante encheu o ar, trazendo um arrepio que percorreu a espinha de cada um. O chão se abriu ainda mais, e uma fenda se alargou, como se a própria terra estivesse clamando por libertação. E daí, em meio à fumaça e ao caos, algo impressionante emergiu. Um terceiro touro. Mas não era um touro comum. Era uma criatura gigante, com pelagem prateada que reluzia como se estivesse banhada em luz de estrela. Ela se impôs sobre todos, fazendo o céu escurecer e o ar ficar pesado. O tremor sob seus pés se intensificou e as pessoas começaram a gritar em pânico, afastando-se daquela visão aterradora. Estrela, louco de instinto protetor, relinchou de forma feroz. Mas algo mais se acendeu dentro dele. Ele sabia que essa criatura não era qualquer ameaça. Era uma manifestação do que estava adormecido nele. Um poder maior que unia Hugo, Clara e tudo o que aconteceu na cidade. Mas o que era aquilo? Estrela parecia vibrar com uma energia ancestral, pronta para enfrentar o desconhecido. E a mulher pálida, que parecia ser uma chave para tudo, girou lentamente, e seus olhos penetraram no Hugo. Você precisa entender, filho. Há muito tempo eu fiz uma escolha, um pacto. Você é parte da luz e da escuridão. O touro prateado é a personificação de uma escolha que não consegui fazer. A sua verdadeira essência é a de um guardião. Hugo, ainda sem palavras, sentiu seu coração disparar enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ele olhou para a Estrela. O que isso significava para eles? O que ele tinha que decidir? Assumir um legado que o aterrorizava? Quando o touro prateado rugiu, uma onda de brilho iluminou a fenda, e as sombras começaram a se dissipar. As pessoas, agora mais tenerosas, retrocederam, como se quisessem escapar da verdade que estava prestes a se revelar. Mas antes que a situação pudesse se intensificar mais, Clara tomou coragem. Hugo, precisamos entender. O que você escolher, a cidade toda será afetada. Não se deixe levar pela sombra do que você pode se tornar. As palavras de Clara ecoaram forte, e por um momento houve um silêncio. A multidão assistia, a respiração suspensa. Então, a mulher pálida disse: Hugo, escute, o touro prateado é seu verdadeiro eu, e o touro negro é a parte de você que você rejeitou. Você deve escolher agora. Neste momento crítico, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A terra sob os pés de Hugo começou a rachar, não só na fissura anterior, mas em várias direções. Tinha um poder maligno. As vozes do passado começaram a sussurrar coisas que ninguém deveria ouvir. Vozes de antigos guardiões, de heróis e vilões, invadindo a mente de Hugo, confundindo-o ainda mais.
Hugo olhou em volta, sem saber. A vida como conhecia estava se desintegrando. Ele agora não era apenas um homem lutando contra seus demônios, mas um ser ancestral com escolhas que ecoavam através do tempo. O que eu devo fazer? Ecoou pela multidão. Estrela, silenciado por um estoque de emoções, aguardava, penso. A resposta de Hugo. O touro prateado parecia pulsar de expectativa, e naquele instante, Hugo percebeu que a batalha tinha séculos de legado, e não só era a sua luta. O futuro deles dependia da escolha que ele fizesse. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Ela sentiu o peso da decisão, como se a linha que a separava da liberdade estivesse em suas mãos. Se Hugo não escolhesse sabiamente, tudo o que tinha seria destruído. E por um breve momento, parecia que o céu e a terra clamariam pela escolha daquele homem que estava entre a luz e a escuridão. Enquanto a tensão aumentava, Hugo virou-se para a estrela, e o que ele teve que enfrentar naquele momento não estava apenas se revelando ali. Era um ataque de verdades esquecidas. O que mais estava escondido nas sombras? E a escolha que ele estava prestes a fazer poderia mudar tudo para sempre. O olhar de Hugo se turvou, sapoado de uma mistura de confusão e ira, enquanto as palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. Você é o escolhido, mas isso tem um preço. O que aquilo significava? Que ligação ele tinha com aqueles touros, com Estrela e, mais importante, com Clara e Rafael? O tempo parecia congelar, enquanto a multidão, em silêncio, aguardava a reação de Hugo. Então, do nada, a atmosfera mudou como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. A terra tremeu novamente, mas não foi um tremor comum. Era como se todo o chão estivesse se movendo sob seus pés. A poeira subiu, formando uma cortina espessa que obscureceu tudo. As pessoas gritaram, recuando em pânico. Estrela relinchou, alertando todos sobre o perigo que se aproximava. Uma luz ofuscante irrompeu do fundo da fenda que se abriu na terra. Todos olharam para lá, boquiabertos e aterrorizados. A intensidade da luz cresceu, e então algo inesperado surgiu. Uma figura imponente, grandiosa, com uma aura que fazia o ar vibrar. Clara prendeu a respiração. Era uma mulher, vestida com um manto que brilhava como se fosse feito de estrelas. Os longos cabelos dela, ondulando como chamas, pareciam conter a própria essência da luz. Hugo! Ela gritou, sua voz ecoando por entre a multidão, em um tom que misturava poder e desespero. Ele balançou a cabeça, aturdido. Quem é você? O que você quer de mim? A mulher se aproximou. Sua presença era hipnotizante. Sou Aurora, guardiã do equilíbrio. Hugo, sua escolha não é apenas sobre você. Você é parte de algo maior, muito maior. O coração de Clara disparou. O que estava acontecendo? Mas não teve tempo de pensar, porque Aurora, com um gesto dramático, apontou para o touro negro e o touro prateado, que agora se encaravam como rivais em um campo de batalha. A escolha que você tem que fazer agora não será apenas entre a luz e a escuridão, mas uma escolha de sangue. Ela gritou. A verdade é que os touros não são apenas manifestações do que você rejeitou, mas de seu verdadeiro ser. O touro negro é seu lado sombrio, um reflexo da dor e do passado que você guardou. O touro prateado, a luz que você poderia se tornar, está dentro de você. A multidão estava em choque. Murmúrios de medo e confusão percorriam o grupo. Clara sentiu o pânico crescer em seu peito. O que Aurora queria dizer com escolha de sangue? E quem era ela realmente? Hugo a encarou, claramente lutando com o que estava sendo revelado. Você está dizendo que sou o quê? Um monstro? Ele rugiu, sua voz rasgada pela dor. Mas antes que Aurora pudesse responder, uma explosão de luz ofuscante iluminou o céu uma vez mais. E então,
Em um flash, tudo mudou. As figuras dos touros se fundiram em um só. Ambos se tornaram uma única entidade. Uma criatura colossal que emanava uma energia que fazia tremer o chão. Mas o que mais chocou a todos foi que, quando a forma se definiu e a poeira assentou, surgiu um novo ser, uma jovem mulher, com os traços de Clara. Os olhos dela eram uma mistura dos dois touros, um reflexo profundo e encantador de luz e sombra. O que era aquilo? Clara ficou paralisada. O que estava diante dela? Uma versão sua, mas tão diferente. Quase como uma deusa. Eu sou o que você poderia ser. A mulher radiava poder, seus olhos brilhando com um conhecimento profundo. Você sempre teve esse potencial, mas sempre teve medo. O coração de Clara acelerou. Era um choque, uma revelação que rasgava tudo o que ela pensava saber. Hugo, essa é a sua escolha. Você não está lutando apenas contra você mesmo. Você está lutando contra o que eu posso me tornar e o que você teme se tornar. Hugo, em pé entre as duas realidades, olhou atordoado. Mas eu não sei o que fazer. Eu não posso decidir assim. A multidão assistia, a respiração suspensa, enquanto os membros da cidade se perguntavam se aquilo era um julgamento ou uma escolha. A verdade gritava em cada olhar e Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés, como se tudo ao seu redor estivesse fazendo sentido e ao mesmo tempo desmoronando. Apenas você pode decidir, Hugo, o que você quer ser no final. E naquele instante, Clara entendeu. Tudo poderia se desmoronar. As aparências, as escolhas feitas, o passado deles, tudo estava prestes a ser colocado à prova em uma única escolha. Mas a pergunta que ecoava na mente de todos era: quem seria Hugo, verdadeiramente, e que legado ele escolheria abraçar? O olhar de Hugo se curvou, saturado de uma mistura de confusão e ira, enquanto as palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. Você é o escolhido, mas isso tem um preço. O que aquilo significava? Que ligação ele tinha com aqueles touros, com Estrela? E mais importante, com Clara e Rafael. O tempo parecia congelar enquanto a multidão, em silêncio, aguardava a reação de Hugo. Então, do nada, a atmosfera mudou como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. A terra tremeu novamente, mas não foi um tremor comum. Era como se todo o chão estivesse se movendo sob seus pés. A poeira subiu, formando uma cortina espessa que obscureceu tudo. As pessoas gritaram, recuando em pânico. Estrela relinchou, alertando todos sobre o perigo que se aproximava. Uma luz ofuscante irrompeu do fundo da fenda que se abriu na terra. Todos olharam para lá, boquiabertos e aterrorizados. A intensidade da luz cresceu e então, algo inesperado surgiu. Uma figura imponente, grandiosa, com uma aura que fazia o ar vibrar. Clara prendeu a respiração. Era uma mulher, vestida com um manto que brilhava como se fosse feito de estrelas. Os longos cabelos dela, ondulando como chamas, pareciam conter a própria essência da luz. Hugo! Ela gritou, sua voz ecoando por entre a multidão, em um tom que misturava poder e desespero. Ele balançou a cabeça, aturdido. Quem é você? O que você quer de mim? A mulher se aproximou. Sua presença era hipnotizante. Sou Aurora, guardiã do equilíbrio. Hugo, sua escolha não é apenas sobre você. Você é parte de algo maior, muito maior. O coração de Clara disparou. O que estava acontecendo? Mas não teve tempo de pensar, porque Aurora, com um gesto dramático, apontou para o touro negro e o touro prateado, que agora se encaravam como rivais em um campo de batalha. A escolha que você tem que fazer agora não será apenas entre a luz e a escuridão, mas uma escolha de sangue, ela gritou. A verdade é que os touros não são apenas manifestações do que você rejeitou, mas de seu verdadeiro ser. O touro negro é seu lado sombrio, um reflexo da dor e do passado que você guardou. O touro prateado
A luz que você poderia se tornar está dentro de você. A multidão estava em choque. Murmúrios de medo e confusão percorriam o grupo. Clara sentiu o pânico crescer em seu peito. O que Aurora queria dizer com escolha de sangue? E quem era ela, realmente? Hugo a encarou, claramente lutando com o que estava sendo revelado. Você está dizendo que sou o quê? Um monstro? Ele rugiu, sua voz rasgada pela dor. Mas antes que Aurora pudesse responder, uma explosão de luz ofuscante iluminou o céu uma vez mais. E então, em um flash, tudo mudou. As figuras dos touros se fundiram em um só. Ambos se tornaram uma única entidade, uma criatura colossal que emanava uma energia que fazia tremer o chão. Mas o que mais chocou a todos foi que quando a forma se definiu e a poeira assentou, surgiu um novo ser, uma jovem mulher com os traços de Clara. Os olhos nela eram uma mistura dos dois touros, um reflexo profundo e encantador de luz e sombra. O que era aquilo? Clara ficou paralisada. O que estava diante dela? Uma versão sua, mas tão diferente, quase como uma deusa. Eu sou o que você só poderia ser. A mulher radiava poder, seus olhos brilhando com um conhecimento profundo. Você sempre teve esse potencial, mas sempre teve medo. O coração de Clara acelerou. Era o choque, uma revelação que rasgava tudo o que ela pensava saber. Hugo, essa é a sua escolha. Você não está lutando apenas contra você mesmo. Você está lutando contra o que eu posso me tornar e o que você teme se tornar. Hugo, em pé entre as duas realidades, olhou atordoado. Mas eu não sei o que fazer. Eu não posso decidir assim. A multidão assistia, a respiração suspensa, enquanto os membros da cidade se perguntavam se aquilo era um julgamento ou uma escolha. A verdade gritava em cada olhar, e Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como se tudo ao seu redor estivesse fazendo sentido e ao mesmo tempo desmoronando. Apenas você pode decidir, Hugo. O que você quer ser no final? E naquele instante, Clara entendeu. Tudo poderia se desmoronar. As aparências, as escolhas feitas, o passado deles, tudo estava prestes a ser colocado à prova em uma única escolha. Mas a pergunta que ecoava na mente de todos era: quem seria Hugo, verdadeiramente, e que legado ele escolheria abraçar? Nesse clima de tensão, a jovem mulher, com uma expressão enigmática, olhou diretamente para Hugo, e sua voz ecoou com um peso que fazia o coração dele disparar. Mas há algo que você não sabe, Hugo. Existe uma terceira escolha, e ela pode mudar tudo. A multidão prendeu a respiração. Ao fundo, o touro negro e o touro prateado começaram a se contorcer. A luz começou a se distorcer, um espectro de cores se desdobrando em espiral. E ao fazer isso, a jovem revelou uma ferida em seu braço, onde um brilho negro e intenso pulsava. Essa ferida é um legado que você herdou, Hugo. Não apenas de poder, mas de dor. Um poder que eu carreguei. Você não é só parte da luz e da escuridão. Você é a junção de tudo isso. E para se libertar, você terá que fazer uma escolha ainda mais difícil. Um silêncio pesado deslizou pela multidão, como se todos estivessem esperando. O que isso significa? Hugo sussurrou, claramente abalado. Você terá que sacrificar alguém que ama. Essa é a verdadeira escolha. As palavras ecoaram como trovão. Clara sentiu o ar ficar pesado, o coração enfiado na garganta. Ela olhou com espanto, buscando alguma resposta. Mas as revelações apenas aumentavam as dúvidas e incertezas. Aquela opção não só mudaria a vida de Hugo, mas a vida de todos ao seu redor. A jovem olhou fundo nos olhos de Hugo, desafiando-o a enfrentar a verdade. O que mais estava escondido? O que isso significaria para eles? A batalha pela liberdade acabara de se intensificar, e a linha entre amor e sacrifício estava prestes a se desfazer. Com a pressão aumentando e os olhares fixados em Hugo, Clara sabia que nada seria mais como antes, e a única certa era a incerteza que envolvia o futuro deles.
O mesmo futuro que agora dependia de um único homem e da escolha que ele estava prestes a fazer. O olhar de Hugo estava turvo, uma mistura de confusão e desespero. As palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. Você é o escolhido, mas isso tem um preço. O que isso significava para ele? O que fazer com toda essa responsabilidade? Em meio a tudo isso, a jovem mulher, uma manifestação de tudo o que ele poderia ser, fez a pergunta mais difícil de todas. Você deve escolher, Hugo. A luz ou a escuridão, ou um preço mais alto. Sacrificar alguém que ama. O ar estava pesado e a multidão, paralisada, aguardava a sua decisão. Os olhares estavam fixos nele, cheios de expectativa e medo. Clara, com Rafael em seus braços, sentia seu coração apertar. O que mais estava por vir? Ela sabia que a escolha de Hugo não afetaria apenas a ele, mas a todos na cidade. A sua vida e a vida do filho. Hugo olhou para a estrela, que balançou a cabeça como se entendesse a gravidade do que estava em jogo. O touro negro e o touro prateado agora giravam ao seu redor, suas formas se fundindo e se separando, simbolizando o eterno conflito que existia dentro dele. Ele respirou fundo, sentindo o peso das expectativas se acumularem. Não posso fazer isso, Hugo gritou, sua voz ecoando na escuridão que se aproximava. Eu não quero ferir ninguém. Mas você não. Pode ficar em cima do muro. A mulher de cabelos brilhantes disse, sua voz cortante como vidro. Ainda há tempo para você escolher, Hugo. Você precisa encarar quem você realmente é. Todos sentiram a verdade nas palavras dela. Ele não era apenas um homem em uma encruzilhada. Era a combinação de luz e sombra, de amor e dor. Com cada batida do seu coração, Hugo se lembrou da infância, do que perdeu, do que temia. Ele ergueu a cabeça, um novo brilho em seus olhos. Então, eu escolho ser quem eu sou. Ele disse, a voz agora firme. Eu não vou sacrificar ninguém. Se eu sou o guardião, então vou proteger todos aqui. E isso inclui Clara e Rafael. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. O touro prateado relinchou e avançou um passo, instintivamente conectado ao novo propósito de Hugo. Vou lutar com todas as minhas forças, ele continuou. E se tiver que encarar a escuridão, farei isso sozinho. O chão começou a tremer novamente, mas agora não era violência, era um chamado. Como que respondendo à coragem de Hugo, o touro prateado soltou um rugido estrondoso que fez a terra vibrar. A jovem mulher sorriu, seu poder pulsando. Essa é a sua verdadeira essência, Hugo. Você se uniu ao seu destino. As sombras começaram a dissipar, e a luz da cidade se intensificou, banhando todos em um brilho caloroso. Clara olhou para Hugo, sentindo esperança pela primeira vez. O passado ainda pesava, mas a determinação dele era palpável. Nós lutaremos juntos, ela gritou, erguendo Rafael em um gesto de apoio. O touro negro, ao ver que Hugo abraçava a luz, hesitou, como se reconhecesse que a verdadeira batalha era interna, um embate de almas e escolhas. E finalmente, ele começou a se desfazer, as sombras dissolvendo-se no ar como neblina ao amanhecer. E com isso, uma nova era começou. No meio do caos, a cidade se reerguia, removendo as correntes do passado. Os cidadãos começaram a se unir, suas vozes se levantando em um cântico de renovação. A batalha ainda não tinha acabado, mas a luz do futuro agora brilhava mais forte do que nunca. Depois de tudo, Hugo, Clara e Estrela se encararam. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Como se fossem um só, marcharam em direção à cidade, prontos para enfrentar novos desafios e reconstruir sobre as cinzas do que um dia foi. E agora, antes de você ir, preciso te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer ainda mais. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho surpreendente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere mais um segundo.